Olá, tudo bem? Hoje, bem-vindos a esse workshop, onde a gente vai falar um pouco sobre como construir uma carreira internacional no mundo da música. E a gente vai falar um pouco sobre construção de carreira, que no caso a gente teve o projeto Come to Latin America, onde a gente teve um trabalho com a banda de metal Where's My Bible e um concurso, obviamente, que incluiu bandas da Finlândia, né? Onde a gente teve que, o público brasileiro e latino-americano teve que escolher 3 bandas, né, para fazer parte desse projeto. Então, ficaram 3 bandas, entre umas a campeã foi a Where's My Bible. Também teremos, eles estão aqui para falar um pouco sobre isso, e também teremos Matthias Lillmann, da banda Finlândia, que vai falar um pouco sobre a carreira de sucesso da banda, que também é da Finlândia, que vai falar um pouco sobre a carreira dele, sobre a banda de metal e sobre a cultura. Então, é isso. Então, eu vou passar para a Nina, né, que é a idealizadora do projeto. E vamos ver o que ela fala. Eu vou ajudar na tradução. Muito obrigada, Francos. E bom dia, Brasil. Sorry, my Portuguese. Am I now? Yes. Okay. Sorry, my Portuguese. I have to speak in Spanish, in English. But I have lived in 1 year in Sao Paulo, and I love the city and I love the country. Well, okay, so my name is Nina Fu, and I'm in charge for the Come to Latin America project, which is a Finnish metal music export project funded by the Minister of Culture in Finland. And we are very happy to be part of SIM. Actually, Finland is the first time now participating in SIM, so we are extremely happy to be here. And I would like to wish you all welcome to this workshop on building your musical international career. And I hope that you all have some real takeaways from this workshop that you can use in your own work. And we try to be as practical as possible, and we are very excited to share our knowledge in career building. Yeah, just to translate this. Só para complementar, a Nina, ela já morou em São Paulo, né? Então ela tem um conhecimento sobre o mercado da América do Sul, e ela que desenvolveu esse projeto pensando em melhorar essa comunicação entre o mercado da música no metal para os brasileiros, incluindo a Finlândia, que é, obviamente, especialista nesse assunto. Então, ela decidiu criar esse projeto para que a gente tenha uma noção maior de como é o heavy metal na Finlândia, para que a gente aprenda um pouco como
tentar fazer o heavy metal mais mainstream na América do Sul, especialmente no Brasil. Okay, so today's topic, so we will approach our theme, like building an international music career from different perspectives. I will talk about more like from the public sector point of view, and Gerard Baron, he will talk about from label perspective. He represents Nuclear Blast. It's the leading metal music label in world from Germany. Ela vai falar um pouco sobre a parte empresarial do mercado da música e vai também ter o Gerard Baron da Nuclear Blast para falar sobre a parte da Nuclear Blast, que é a maior gravadora especializada em música extrema do mundo. And then we will hear from the perspective of a young band. Where's My Bible interview, which Marcus will take later on. And then we have our star speaker, Fintro, sharing his success story. A gente vai ter também, obviamente, a banda campeã do projeto Come to Latin America, que vai falar sobre a perspectiva de uma banda nova. E também teremos de uma banda experiente, que é o Matthias Lindman, que falará pela banda Fintro, que é o vocalista e líder da banda. Okay, so Finland is the leading metal music market in the world. We have the most bands per capita, according to our inhabitants. We have around more than 3,000 bands in Finland, and we are just like 5.5 million people. So we are a small country. É um país pequeno, mas eles têm 5,5 milhões de pessoas e, para você ter uma ideia, eles têm 3.000 bandas por pessoa. Então, seria basicamente 3.000 bandas para cada pessoa na Finlândia. É bastante banda de heavy metal. So we have a very large pool of metal bands, but just a handful makes to the top, the big arenas. If we look at the export numbers from 21, so we have the leading metal bands are like Apocalyptica, Nightwish, Sonata Arctica, and Amorphis, which are the main principal export companies in most international large bands from Finland. And then we have tens of... E são tantas bandas que apenas algumas acabam vendo a luz do dia, saindo diretamente da Finlândia. Então a gente tem 5 bandas ou 6 bandas que fazem sucesso no mundo inteiro da Finlândia, pelo menos na América do Sul, como Amorphis, Nightwish, Sonata Arctica, e são Stratovarius, são bandas que realmente fazem muito sucesso na América do Sul. You can continue, Nina. And then we have tens of bands touring in the world, but in smaller arenas. So, and from thinking of Latin America, only now 1% of our music exports are going up from Latin America. So, and this is due to the pandemic. Before the pandemic, the number was 4%. So, from our perspective, from our project, Come to Latin America, we want to see a much bigger number and a much larger participation from the Finnish metal bands in Latin America. Então, e pela perspectiva do negócio das bandas brasileiras, apenas 1%, obviamente pós-pandemia, vão até a Finlândia, e antes da pandemia só 4% das bandas brasileiras ou da América Latina iam para a Finlândia. Então, com esse projeto Come to Latin America, ela quer que isso, ajudar com que isso daí aumente, trocando essa coisa, trazendo mais bandas da Finlândia para a luz do dia na América do Sul e levando bandas da América Latina, especialmente também do Brasil, para a Finlândia, fazendo essa troca de musical, no caso, né? Continue, Nina. Marcos, the 1 and 4% was from Finland, Finnish bands going to Latin America. Yes. Mm-hmm. Yeah. Como são das bandas finlandesas, 4% indo para a América Latina. Então, só para deixar isso claro. And you think we have this large pool of bands, so they are just waiting to come to Latin America. And actually, the Finnish bands say that the best audience by far is in Latin America and in Brazil. E as bandas finlandesas dizem que a melhor audiência, né, os melhores fãs estão aqui na América Latina. São as mais, vamos dizer,
quentes, né? São as mais aquecidas do mundo. Yeah, if I just briefly go through the pathway for the young bands in Finland from the public sector point of view, like what does the Finnish government and the public sector do for the young bands? So maybe just the principal seed that we have this kind of large pool of metal bands in Finland. I think that the basic seed is our public school system and our cities. Just wait. Ela diz que o governo finlandês ajuda muito planta as pequenas sementes para que esse boom musical aconteça na Finlândia. Então, ela diz que o maior responsável sobre isso são as escolas públicas na Finlândia. You can continue. And of course, we have these idols, I mean, for the young bands to watch these big arena bands, so that we have this kind of idols as well. But the public school system is very important. Claro que existem esses ídolos, né, das bandas finlandesas famosas, mas essa semente está nas escolas públicas que começam por ali, todo esse esquema que eles têm de música lá. So every student in Finland, when they enter school, they have the privilege to learn music, actually preschool activities as well. And as music as a subject starts at when they are 7. Quando eles fazem 7 anos, eles têm obrigação de ter a música como parte da programação curricular. They receive the musical education at school. They can try different instruments. Eles podem tentar outros instrumentos, tentar outras tentativas de fazer, sei lá, o vocal. Então, são várias opções. And our teachers are trained at university level, so they are very professional in their work. E todos os professores são estudados de nível super profissional na universidade, então eles são super estudados para fazer esse tipo de dar esse tipo de aula. And they offer the facilities for the bands to train, the playing together, and also the cities offers facilities to train. So these are the first steps for the youngsters to create band together, create some music, learn to play with each other, also to perform at the local events in the community, schools, or the city. Então eles começam já a formar bandas já super jovens, com 7, 8 anos. Eles já têm noção de banda, já têm noção de conjunto e conseguem já tocar para público, mesmo que sejam só os pais. And the next level, when the bands are a bit more mature, they are already formed and they are playing together and they want to go then to some shows and gigs together. We have at a community level, like city level, different organizations by the city usually offered a program for bands that they can form together and train the basics of being a band. Então, eles já, com isso, eles já têm uma banda e eles já conseguem passar isso quase de uma forma mais profissional. Então, eles já começam a ensaiar, criar músicas. Então, eles já meio que entram, já tem um caminho trilhando para esse mercado musical, né? Se eles querem seguir o mercado musical. Né? And then the next phase, when the band is already a bit experienced, and they want to go abroad. So then we have mentor programs for bands and also for the industry, for the managers, labels, how to become more international. So then they can go through the basics of the music industry, the music market, internationalization, legal matters, brand building, media relations, social media. The bands are nowadays like a small company, so they have to be aware of a lot of things, and they have to put a lot of the energy on other things than just the music, unfortunately. So that we have this kind of mentor programs for bands to become more to go to the next level, international. Eles têm programas de mentoria, que no momento que a banda quer se formar mais profissional, quer se tornar profissional, eles têm cursos de mentoria para
trabalhar a parte empresarial, porque todas essas bandas são pequenas empresas, elas têm de gestão de redes sociais, gestão de como trabalhar com música, com gravadoras, com grandes, com a imprensa, fazendo textos. Então, eles têm já uma construção de carreira quando eles decidem seguir o caminho de ser uma banda profissional. Então, existe toda uma gestão de carreira, o que é bem interessante, pelo menos isso existe lá na Finlândia. And then we have the next level, when the band wants to go tour abroad, for instance, to go to Latin America. So we have Music Finland, which is also funded by the Minister of Culture, that they offer export funding tours to go around the world. Also, they have songwriting camps internationally and other events like this SIM today. It's also an example of what the Minister of Culture is supporting. And this money is not 100%. Usually it's like 50% of the cost or 30% or 60%, depending on. E aí existe ainda acima disso, que é se a banda quer se tornar internacional. Então, se ela tem essa grande potência de ser algo internacional, o Ministério da Educação, aliás, o Ministério da Cultura tem um dinheiro para investir nessas bandas, para que elas consigam conhecer ou fazer turnê no mundo, ou pelo menos investindo 30% ou até 50% do valor, ajudando a banda a fazer turnês ao redor do mundo, ou ajudar elas a saírem da Finlândia para poder excursionar outros países. Of course, there's competition among the Finnish bands, but this is realistic. If there are many bands, some support. E claro, isso é uma competição. Então, existem várias bandas competindo para qual consegue essa audiência mais forte, para que elas consigam ter essa vantagem e esse financiamento. Então, se a banda depende de índices de audiência, índices de transmissão ou coisas digitais que fazem com que a banda tenha mais prioridade que a outra. I think this reflects our society. Like in our society, music is considered important as a subject at school, but also in our cultural value. That our society, the Ministry of Culture and Education, they appreciate the culture, and Finnish people want to also go to the concerts and enjoy the music. So it's part of our daily culture. Para os finlandeses faz parte da cultura do dia a dia a música. Então eles querem ouvir música, eles querem ouvir metal, faz parte da vida deles. E o ministro da Cultura e da Educação, ele faz questão que isso seja uma pauta importante para o país. E isso também não é só cultural, como também faz parte já do país, faz parte das pessoas lá. Isso não é só na escola, como também faz parte fora da escola. Então, isso daí é quase um way of life, é um estilo de vida. And maybe a few words about our project, Come to Latin America. So our target market was definitely these young bands that we were just talking about. We have this huge pool of young bands just waiting in Finland to go somewhere and do a career. So that we were targeting bands that don't yet work with a label, and they don't have yet too much streaming numbers, but they have that something, that famous something. So that the first phase, when we started this project, we wanted to target these bands. Então, o projeto Come to Latin America, ele foi criado para ajudar essas bandas na Finlândia que ainda não estavam no holofote. Então, são bandas novas, que têm tudo para ser uma banda grande, mas faltava o pequeno empurrão. Então, a gente foi atrás dessas bandas que precisavam do último empurrão, mas eles já tinham todas as condições para serem uma grande banda. Então, escolhemos bandas pequenas para receberem esse pequeno empurrão da gente. And so how did we identify the bands? We contacted the Finnish music media, and there was 40 journalists that recommended us the best underground bands in Finland, and we got a list of almost 140 bands. E o interessante é que
A gente, na verdade, começamos perguntando para os jornalistas na Finlândia quais bandas eles acham que teriam esse potencial, e a gente pediu por 40 bandas, e no final a gente acabou recebendo a indicação de 130 bandas, o que foi um grande desafio para a gente. And then we had the local jury in Latin America, which was incredibly high professional jury. We had people from rec radios, rock media, festivals, bands, musicians. It was incredibly 100 people, and they ranked from the 10 finalists that we ranked from the list that we got from the media. So the 10 finalists we introduced to our jury members, and they voted for 3 bands for the finalists. E todas as 140 bandas que a gente recebeu dos jornalistas finlandeses, a gente selecionou 10, e o mercado latino-americano, que foi formado por mais de 100 profissionais como jornalistas, produtores de eventos, festivais, influencers e de diversos outros segmentos, como empresariais, por exemplo. A gente selecionou, a gente fez um filtro e ficaram 10 bandas, né? E aí, dessas 10 bandas, os fãs acabaram escolhendo 3, dentro de uma eleição que fizemos num site gerado para esse fim, que é chamado come-to-latinamerica.fi. Yeah, the 3 finalists were Where's My Bible, Noira, and Luna Kills. And then finally, you guys, the fans in Latin America, voted for the winner, which was the Where's My Bible. And you will today learn from them, from their experience. E dessas 3 bandas que foram selecionadas, que é o Luna Kills, Where's My Bible e Noira, a campeã que os fãs aqui da América Latina escolheu foi Where's My Bible, e eles estarão hoje aqui falando um pouco sobre essa experiência. And now we have received the second round of financing for this project that we will continue now for 23 and with the new activities. And we are cooperating with the Nuclear Blast and Blood Blast. E a gente agora recebeu a segunda autorização do Ministro da Cultura e Educação para continuar financiando esse projeto, e com o apoio da Blood Blast e da Nuclear Blast. So I think my core message today is that you have only seen an iceberg of Finnish metal bands in Latin America. So we have much more to offer to you. And then the second, maybe that I would like to point out, is that the Finnish public sector is very active, and it's helping young bands to create their music career. We are also part of that network. Come to Latin America. E o que vocês viram é só a ponta do iceberg. O iceberg é muito maior. Então, essa é a mensagem que ela quer passar, que existe muito mais para isso, e é só o começo. Então, a gente nós estamos interligados a esse network musical, com a gravadora, com a Finlândia, conectados também com produtores aqui no Brasil, e queremos mostrar e fazer muito mais. Thank you very much. And I give the word to Gerard. Obrigado. A gente passa a palavra para o Gerard, que ele é o diretor da Nuclear Blast aqui na América do Sul. Bom dia, Frank, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Estão me ouvindo bem? Vendo o Sim. áudio, o vídeo e ouvindo o áudio? Sim, tudo bem. Perfeito. Então, bom dia, Brasil, bom dia, participantes desse workshop online. Meu nome, me apresentando em primeiro lugar, nome é Gerard Veron, eu sou o gerente geral da Nuclear Blast, responsável pela América do Sul. Nós começamos com nossa atividade em 2001, mas a gravadora já existe na Alemanha desde 1978. Ela foi formada em uma pequena cidade no interior da Alemanha, começou com poucas pessoas. Em 35 anos, ela se formou a maior gravadora especializada para música extrema, heavy metal, rock, vários segmentos dentro do rock. E a ideia sempre foi ir trabalhar internacionalmente. Os primeiros mercados foram realmente Europa e os Estados Unidos.
e em 2001 a empresa decidiu de estar ativo, entrar no mercado da América Latina e na América do Sul. E a melhor forma foi fazer isso pessoalmente, com uma apresentação. Eu realmente, desde 2001, praticamente eu trabalho em São Paulo. Na pandemia, nós tivemos que mudar isso um pouco, assim, mudando para home office, muita coisa, mas a atividade prática é a mesma, continua tudo igual. Nosso principal trabalho é de lançar os CDs e os DVDs na América do Sul. Começamos com o mercado do Brasil, mas hoje estamos em 7 países presentes, com representantes, oferecendo nossos produtos e ajudando também o mercado desse jeito, porque com uma prensagem nacional o produto ficou mais em conta, ficou mais barato comparado com os produtos da importação que foram feitos até o ano 2000. E hoje em dia nós lançamos cerca de 70 a 80 títulos por ano, todos os anos, já temos mais de 300 títulos no catálogo. Várias bandas da Finlândia são da nossa gravadora, os maiores já foram citados. Nós representamos, logicamente, todos, mas com uma atividade do governo finlandês em específico disso aqui, o interesse foi exatamente ajudar e desenvolver esse trabalho junto com a Nina e o governo para poder realmente assim fazer um diferenciado. E acreditamos com uma campanha que começou com 150 bandas, milhares de pessoas votando. Nós achamos uma banda, Where is My Bible, como vencedora. Ela acabou assinando um contrato com um departamento nosso que é especializado para a distribuição online digital. Se chama Blood Blast, mas é tudo no mesmo teto, baixo do mesmo teto. E hoje em dia a gente vai trabalhar essa campanha também na segunda fase. Nós vamos trabalhar essa banda também, assim, orientando eles e acompanhando eles, até chegar o momento que eles vão lançar esse álbum novo. Eles vão fazer uma turnê na América do Sul, onde vamos incluir provavelmente nossos parceiros. E até a gente chegar realmente a um resultado de ter trazido uma banda da Finlândia para a indústria da música, com gravadoras, com contratos, fazendo shows. E isso é um exemplo para outras bandas como pode funcionar esse mercado. Sabemos que há muitas bandas na América do Sul também, e todos, na verdade, estão praticamente trabalhando com o mesmo objetivo, querendo formar disso de uma carreira. De repente, o sonho o objetivo é de assinar com uma gravadora. E exatamente para isso estamos aí também, para ouvir novos talentos. Antigamente mandava demos e CDs ou fitas assim para a gravadora. Existe um departamento nosso que escuta essas amostras, né, de áudio. Ou hoje em dia, como o mundo digital, muitas bandas podem fazer esse pré-trabalho praticamente sozinho, de fazer vídeos, postar esses vídeos no YouTube, divulgar eles nas plataformas digitais, sendo o Spotify e os outros, Deezer, etc. Colocar suas músicas lá, divulgar essas músicas, tentar trazer o máximo de seguidores ou cliques ou números, que hoje assim é mais fácil de criar uma estatística, né, disso, e que a gente pode ver e analisar. Se tiver alguma pergunta, de repente, da parte de vocês, fico aberto para responder. Talvez é mais fácil, assim, tipo, responder perguntas concretas, de falar agora do A até o Z, que é realmente uma coisa super complexa. Nós trabalhamos praticamente o trabalho escritório das bandas,
de ficar responsável pela produção dos produtos, CDs, DVDs, Blu-rays, vinil que está voltando, a divulgação desses produtos, a distribuição, a comercialização e depois vem a parte financeira, que é a parte de divisão assim desse resultado com a banda. Além do trabalho que, por exemplo, o Marcos está envolvido, assim, que é a parte jornalística e divulgar a carreira da banda, as notícias da banda, fazer essa parte, essa comunicação com a imprensa de cada país. E aí temos especialistas trabalhando, como o Marcos Frank é um desses, que faz isso de segunda a sábado, todos os dias de manhã até a noite, assim, estando em contato entre a imprensa e as bandas. A parte de imprensa, ela funciona basicamente com geração de conteúdos, né? Que basicamente a gente cria o conteúdo para a imprensa. Então, criamos textos, criamos entrevistas, criamos conteúdo para que o jornalista tenha todos os elementos, como fotos em alta, sites, Instagram, Facebook, redes sociais da banda, para que o jornalista tenha todas essas informações para que o jornalista consiga utilizar ela e, obviamente, otimizar o tempo desse jornalista, né? Muitas vezes a gente vê no mercado underground, né, no Brasil, que algumas bandas mandam releases sem foto ou sem informações sobre redes sociais. Às vezes você recebe um texto sem muito conteúdo a respeito das ações daquilo que elas querem promover. Então, muitas vezes, isso se você envia essas informações todas juntas, então fotos em alta, todas as informações relacionadas à banda, a formação da banda, vídeos no YouTube, seja o que eles queiram promover, isso ajuda muito na divulgação e é também o que nós da Nuclear Blast fazemos. A gente se organiza para que o jornalista tenha todas as informações necessárias para que aquela notícia seja publicada no portal ou em redes sociais. Exato. Muito bem explicado. Tem perguntas? Talvez, assim, tipo, deve ter algumas pessoas aí que têm bandas e querem, de repente, fazer uma pergunta específica. Bom, a gente vai passar, então, a palavra para a banda Where's My Bible, que vai falar um pouco sobre a experiência deles no projeto Come to Latin America, onde eles foram campeões, e a relação deles com o público aqui na América do Sul. Hello, guys! Hello. Hello, good to be here. Yeah. O do bigode simpático é o Yussi, que é o vocalista do Where's My Bible, e o Tepo, que é o carequinha simpático aqui do lado esquerdo. I'm calling you already bald guy. Tepo, sorry for this. É o vocalista da banda. Eu acabei zoando, falei assim para ele que, pô, já tô chamando ele de careca, já é sacanagem. So, I will ask in Portuguese first, and then you can answer, okay? Yeah, yep, sounds nice. Eu vou perguntar primeiramente que eles são uma banda de metal extremo da Finlândia, né? Como eles planejaram de promover eles, né, nas redes sociais? Porque é muito difícil uma banda de metal extremo se promover, né, nas redes sociais. So the first thing I asked is how you guys managed to promote yourselves on social media since you guys are an extreme band. Well, like before the competition, we don't have had any kind of plans. But like what further we went with competition at the Come to Latin America project, we realized that how important
is to do social media, and it's super important media and platform to support your project, make a personal brand for the band, and I think it's super important nowadays. So we use a lot of social media, YouTube, music videos, and of course, good quality pictures, everything. But it's challenging because it's like Instagram statistic. Instagram. It's so changing and versatile platform, so it's hard to follow up. But nowadays we're trying to make a little bit plans and use a lot of social media, and that's the way how we're trying to build our fan base and band. Então, no caso, eles antes desse projeto, claro, quando começou o projeto, eles continuaram a fazer o que eles sabiam fazer antes nas redes sociais. Depois que eles perceberam que a coisa estava ficando tinha mais gente fazendo contato, mais gente se acrescentando às redes sociais deles, eles perceberam que era muito importante fazer essa conexão com as redes sociais, principalmente o Instagram, que é uma ferramenta tão versátil, né, de poder fazer esses contatos com os fãs e poder publicar coisas e como publicar as coisas dentro das redes sociais. Então, esse foi um passo muito importante para eles, e todo esse projeto ajudou eles a entender que não só os vídeos que eles publicam e fotos em alta resolução, mas também essa coisa do Instagram e das redes sociais foi muito importante para eles, para que eles entendessem que esse trabalho também era importante para a banda. You could continue, Tefo. Thank you. Yeah. And one thing about that, it's like it's good platform like social media and internet, because we can go global. Like before 90s, like I'm a little bit bold and old, like you see. So nowadays it's really good platform. It's global. Yeah. So we like now we can talk with computers and the internet. And I think you can reach up fans faster from Instagram and YouTube, etc. Yeah. É muito mais fácil você fazer assim, como ele diz, ele ainda é dos anos 90, você consegue ver por ele ser meio carequinha, mas José é mais novo, mas mesmo assim ele já percebe que com as redes sociais tudo é mais fácil de fazer conexão com as bandas, é mais fácil fazer conexão com o público, então é tudo muito rápido, então inclusive estar aqui para eles é algo novo, então tipo essa conexão global, se tornar global é algo muito legal para eles e algo que eles estão se aproveitando muito. A próxima, I will do the next question, okay? Yeah. Então, eles fizeram muitos videoclipes, né, para promover as faixas que eles lançaram, porque antes de lançar um álbum, eles lançavam pequenos singles, né, que são faixas, e depois eles criaram um álbum, né? Então eles fizeram, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses vídeos, que são incríveis. E a minha pergunta era mais sobre como eles pensaram nisso para promover eles no YouTube, e se isso também era uma estratégia, né, para isso, e como eles se organizaram financeiramente para fazer esse tipo de coisa. So the way you guys did your video clips is kind of amazing. Is this a way you guys thought about promoting yourself on YouTube? Is it like a strategy for reaching out to more fans? And how did you guys organize yourself financially for this? I think yes and no, because we really love to make music videos, and the visual side is so important nowadays for band, I think, and it was easy way to us when we start to plan this new EP circle,
we planned to make this short movie. So at the beginning of that, we planned to cut it 4 pieces, obviously. So it came pretty naturally to make that plan that way, and it kind of was the plan, promote those in 4 clips. Então eles tiveram essa ideia de planejar e dividir em 4 clipes, então eles conseguiram se organizar para dividir em 4, mas o plano inicial era lançar cada um de forma independente, porque fazia parte de um projeto, mas eles se organizaram para que isso conseguisse ser pago com o tempo, então eles conseguiram se organizar dessa forma. Yes, Jesse, continue. Is there something you want to add? I don't know. Maybe not. I can say something about, you ask about the financial side. Like, we don't have behind like huge record labor or huge money. It's like just hard work, and of course we use a lot of like we have so much potential, and what is the word? I lost it. Então, eles... Hard work, like we can do by ourselves so much, like music videos, photographs, a plan, record, everything. So basically, if you just want to do something, you just have to find the right guys, right persons, people to work with you. So you don't need like huge money behind of that. Of course, the money help to do things like that, huge productions, but also I think we are good example, like you don't always need huge pile of money behind of that. If you just want to do it and you follow your heart. Então ele diz que na verdade também é uma coisa muito emocional, é uma coisa, se você seguir o seu coração, você consegue se organizar e consegue procurar as pessoas certas para que seu sonho se torne realidade. Então eles são uma banda independente, basicamente, eles não tinham uma gravadora até pouco tempo, então é tudo muito difícil, mas eles têm pessoas que ajudaram a conseguir estruturar e fazer as coisas darem certo. I will pass the word to the guys that are organizing this. They have some questions for Gerard, so they will change the picture. Gerard, existem algumas perguntas aqui do chat para você. A gente vai passar para você rapidão e você responde, tá bom? A sua pergunta é como a gravadora ganha dinheiro, considerando que o consumo de CDs e vinil está baixíssimo? Você tem que abrir o áudio, tem que desmutar o seu... Só tirar o microfone. Isso. Ok, certo. Não, eu só coloquei no Mundo assim para às vezes tocar o telefone aqui. Boa pergunta. Eu falo áudio ou eu escrevo a resposta? Não, pode falar no áudio. Okay. Isso. A gravadora não vende apenas, ela ganha dinheiro com venda de produtos. Né? Ela não tem participação em shows. Normalmente, talvez alguns novos contratos de gravadoras mais novas. Eu até já li que, por exemplo, novos artistas tem uma cláusula no contrato que a gravadora ganha, por exemplo, uma porcentagem de shows. Mas isso não é nosso caso. Nós ganhamos dinheiro com a venda de produtos, seja CD, DVD, combinações, né, CD e DVD, Blu-ray, vinil, mas também, ao mesmo tempo, a moderna forma de vender música é via stream e download. Então, esses também contam com uma configuração apenas, uma diferente configuração de que uma configuração como CD, forma de produto. E como essa venda online assim cresceu muito ultimamente, ela é mundial. Ela também conta como forma de faturamento.
Nós estamos licenciando praticamente álbuns para o mundo todo, como, por exemplo, no mercado da América do Sul. Então, tem parceiros nos países que fazem essa parceria com a gente, que pagam uma porcentagem em cima de venda dos produtos que eles estão licenciando, fabricando e vendendo. E tem mais uma pergunta aqui do Mário. Qual a melhor forma de apresentar um trabalho para conseguir um contrato com uma gravadora? Existem várias formas diferentes, assim. Pode mandar a forma tradicional de mandar um demo para a gravadora, escrevendo apenas o nome da gravadora e direcionando para o departamento A e R. São as relações artísticas da gravadora. Pessoas lá juntam esses demos e em certo momento também vão ouvir. Ou conhecendo alguém de uma gravadora e simplesmente fazer o contato direto e para pedir, de repente, levar esse áudio, essas faixas, para dentro de uma discussão, uma mesa de discussão assim, de diretores. Pode também simplesmente, talvez, conhecer uma banda que já tem uma gravadora e ser tipo o padrinho dessa banda, assim, de indicar de repente assim a nova banda para essas pessoas que trabalham no departamento A e R dessas relações artísticas. A quarta possibilidade seria realmente você trabalha praticamente você faz o pré-trabalho, você grava um álbum, umas músicas, você faz um videoclipe, você coloca no YouTube, você coloca nas plataformas digitais, promove isso, tenta conseguir o máximo de seguidores, cliques, redes sociais, e tudo isso manda praticamente um e-mail se candidatando praticamente assim e mandando todas essas informações juntas. Muitas gravadoras têm nos seus sites tipo um contato, pode mandar inclusive até para esse. E o resto é, tipo, esperar. Se a gravadora tem interesse, ela entra em contato. Esse departamento AR também tem essas pessoas que eles mesmos estão ligados às redes sociais e YouTube e tudo. Se eles acham uma banda interessante, eles mesmos entram em contato. Então, essas 4 ou 5 possibilidades existem e são as mais comuns. Obrigado, Gerardo. Eu vou voltar para o Where's My Bible agora. Okay. Vou fazer a última pergunta aqui para eles. I would do like the last question for you guys because we are on time. Yeah. The last question would be, vou perguntar para eles qual que foi a experiência, o que eles aprenderam com o projeto Come to Latin America, em qual eles foram vencedores, tá? So I'm going to ask you guys, how was the experience working on the Come to Latin America project, and what did you guys learn with this project? Experience was amazing, obviously, and how people our audience took our music and our videos, etc. It was huge and heartwarming to see how kind people are in Latin America and so kind of different culture than ours. So we learned really much about how different our cultures are, but also that metalheads are same kind of people in everywhere. And I don't know, we learned really much how to reach up new kind of people and fans and things like that. Do you have something to add? Yeah, it's also gave a lot of new motivation. Yeah. And like the same old, we have to work harder. Yeah. And we can't wait to reach Latin America someday and talk with people, see all of the crazy audience, nice venues, eat good food and drink.
a lot of good. Yeah, we have to work to reach that destination someday. Yes, and it was really absurd to us when we was at the spring. We was Where's My Bible only in Finland, and a couple months after that, we are also known at other side of the world. So that was a kind of absurd. Eles dizem que aprenderam muito com esse projeto Come to Latin America e que para eles agora eles estão curiosos em saber, não só eles agora sabem que existem outro tipo de comida no mundo, principalmente aqui na América Latina, e fizeram muita propaganda disso, agora eles estão curiosos para vir para o Brasil, conhecer a América Latina, que faz parte do próximo passo, e óbvio, eles aprenderam também que as redes sociais, como antes o que eles falaram, né, aqui, é muito importante, e que agora eles estão esperando o próximo passo, que é não só falar com esses fãs pelas redes sociais, mas sim conhecê-los também ao vivo e ver essa emoção de testemunhar essa grande calor que vem do público latino-americano. So, thank you guys for this. And I will pass this now to... Eu vou passar agora para o Matthias Lillmann, do vocalista do Fintroll, que vai falar um pouco sobre a carreira dele como vocalista de uma das bandas mais bem-sucedidas do metal da Finlândia. Hello, Matthias, how are you? How are you doing? And can you hear me okay out there? Your audio, your microphone is maybe too far away. Your voice is too low. I will just raise it. Ele pode me ouvir, Frank? Yes. Pode. I'm sitting in my studio here in Finland, so I have all knobs and everything on my mixing console here, so I can put on more volume. So yeah. Yeah, put a bit more volume. I still, your voice is still a little bit too low. Is it better? Yeah, no, it's good. Okay, perfect. So- I can put the microphone a little bit. Yeah, just say hi. Hi, Matthias, Gerard from Nuclear Blast here. How you doing? Yeah, hello. Hello, Nice hello. to see you. Nice Yeah. to have you here on board, and thanks for your support and your time. Yeah, no problem. It's been a long time since I saw you Nuclear Blast guys around. Yeah, last I was on one of your shows in Brazil. Yeah. Oh, yeah. Some years ago before the pandemic, Right. a little bit, and since we're there since 2001, taking care for the Nuclear Blast bands, but also like we have all the other bands on the screen. So nice to meet you, nice to see you here. Thanks. Deixa eu fazer a pergunta de rádio já logo de Yep, cara okay. para o Matthias. We are kind of short on time. There's a person in chat, Augusto, is doing like a question about for you as a vocalist from Fintroll and like from a successful band. What is like your opinion, the right way of using the social medias in your point of view? What do you guys do to make this like more optimal? Yeah, it's been a weird journey with Fintroll since the band started in '97. So there were no social media back then. So back then, it was letters written to between the record labels, and you sent CDs, and that was the way. On the way, we had to learn how to use social media, and at some point we did really bad things. We did really bad mistakes also, and but on the last tours, we have actually sort of figured out that you need to be active and you need to be out there. And now after the coronavirus, all the gigs we did now, for example, in Europe have been, the ticket sales have been bad because people, they don't know if the show is going to happen and so on. So we had to be really active and show people that we are like in that city already or something like that. So you're like, yeah, we're in, let's say like Spanish shows. They saw really bad because nobody thought they were coming.
every day we just took a picture and said, hello, we are here in Spain, and the tickets, they went up. So it's really, really important, especially right now, to show people that you are doing stuff and that you're out there. So Então, just yeah. let me translate this. You Yep. did already say so much. Sorry about this to interrupting you. Ele está falando que é muito importante as redes sociais. Antigamente eles usavam correio para fazer as comunicações com as gravadoras, com os fãs. Então, para eles tudo também foi muito novo. Então, quando eles entenderam que, principalmente nesse mercado pós-pandemia, eles fizeram eles entenderam que isso funcionaria bem porque eles viam que ainda havia falta de vontade dos fãs de comprar ingresso pelas incertezas, né, e pelas incertezas da segurança e tal. E eles perceberam que ao se mostrar mais no Instagram, nas redes sociais, essa insegurança ela diminuía bastante. Então eles falavam, não, veio pro show, tá tudo bem, é tudo seguro. Eles mostravam eles mesmos nas fotos. Então para eles era muito, eles entenderam que isso impulsionava nas vendas. Eles percebiam que mais pessoas acabavam indo aos eventos com essa atitude de postar mais e estar mais presente nas redes sociais. Okay, sorry, Matthias, you can continue. Yeah, well, and also for you out there who don't know who I am, I'm Matthias Lilmons, or in Fintroll, I'm called Fred, and yeah, I've been working as a professional musician now for like full-time musician for 17 years, and been working in the music industry as a producer and sound engineer for over 20 years. And yeah, I started off also in the 80s to study music. It was kind of interesting that Nina said we had in Finland we have this program as well, so you can start really early to learn music. And I was one of those that already at 6 or 7 years I started with piano lessons, for example, and I've been playing different instruments since that. Então, how many years did you say Fintroll exists, Matthias? Well, Fintroll has been around since 97. So, Então, a banda, ele se apresentou dizendo, né, que ele é o Matthias Lindman, vocalista da banda Fintroll, também conhecido como Wrath, porque esse é o nome que ele utiliza na banda. E é uma banda que já existe desde 1997, então é uma banda que já existe bastante tempo e já tem bastante experiência no mercado. E como disse, ele começou no mundo da música nos anos 80, e como ele acabou de dizer, ele parafraseou a Nina, então a escola já encaminhava ele para esse mundo. So I was telling them that as you tell, Nina is using said that you in the 80s used school as reference in music, right? Yeah. Então, Matthias utilizou já nos anos 80 a música, né, na escola. Okay. So you can continue. Sorry if I interrupted you. Yeah, as I said, already in the 80s I started with piano, but at some point I lost interest around high school, and I started listening to kind of more extreme metal music, and I changed to bass in maybe, yeah, that could be 90s, 95, 96, something like that. And I formed my first metal band at that point. And we did a couple of demos, and as I said, we sent them out to record companies back then with a letter, like physical letter and we got a couple of answers. We got featured on some websites, and some written papers, but not much more. I think we got a little bit of a distribution deal in '99 in France somewhere. This was with my other band that was called Twilight Moon. It doesn't exist anymore.
but that back then it was really hard to get out there. We had a couple, as I said, I think it was in France. We got a distribution deal, maybe sold 15 albums in France. Uh, but yeah, I after that I sort of quit the band. Well, I had small bands, but we didn't really get any attention, so I decided it would be a hobby. So I started studying sound engineering, and I worked as a producer in a studio. Worked with a lot of rock bands back then, and yeah, and that was my life until 2006 when I one day got a knock on my door, and it was the first singer of Fintroll. Him and I, we lived in the same building, and yeah, I sent a demo to the guys, and they wanted me as a singer. Bom, Matias spoke a lot. That was a lot of intro. Bom, Matias falou bastante sobre o início da carreira dele como músico, então, a princípio, ele não tocava baixo, mas ele aprendeu a tocar baixo logo depois, lá nos anos 80, quando ele estava na escola. E depois, claro, ele tinha uma banda chamada Twilight Moon, right? Twilight Yeah. Moon. Ele teve uma banda que ele começou com essa carreira musical dele, com uma banda Twilight Moon, que já não existe mais, ela não lança mais, não existe mais. E depois, obviamente, em 2006, ele, depois de muito contato, muita relação com músicos, uma pessoa bateu na porta dele, era o vocalista do Fintroll. It was like the vocalist of Fintroll, right? Yeah. Asking you to be the vocalist. Yeah, exactly. Era o vocalista do Fintroll pedindo para ele ser o vocalista da banda. Então, foi uma relação, foi muita coisa trabalhando junto e trabalhando no mercado da música que fez ele se conectar de vez com a banda Fintroll. Então, esse foi o primeiro contato. Yeah, you can continue, Matthias. Sorry for this. Yeah, and yeah, so that's how my journey as a guy in Fintroll started. I went to see the guys. We went for some rehearsals, and I was there for the first summer with Fintroll doing festivals, and then they asked me if I want to join as a member, and I made my first album with them in 2006, and that at that point the band was they had like done the first tours in Europe, but not much outside. I think they had been to America, North America, for 2 shows in the US and 3 shows in Canada, but that was all. And so then we started going all around Europe. That was actually the deal we had back then was with Spine Farm Records, and Spine Farm, they had just started to boost Fintroll since they signed Fintroll in '97 on the basis of a kind of really crude demo that was done on a 4-track recorder with drum machines. And but yeah, we the band had done like a couple of tours, and then we started doing a lot of work to get the band bigger and bigger. We played maybe 180 shows, 150 shows every year, all around the world, and it was really hard work. It was not much money. It was. I remember in 2006 going to Wacken Open Air, and I had 21 euros on my bank account when we went there, and so in the beginning it was really hard work, and slowly we started building up, started getting some money, and I think it was in 2011. No, it was 2000. Yeah, well, something like that, 2010 maybe. We did the first Latin America tour. We started off in Costa Rica and Guatemala, and later that year we did Brazil. We played Sao Paulo, Chile, Argentina, Uruguay, all those. So yeah, we went there for a tour. It was really cool, a tour, and I think we have been back in 2016. Uh, Gerard said you saw us maybe then. I think we
we played with Epica in Sao Paulo. So many bands, and almost on every weekend. I see Yeah. it could be this year. Could be in that year. Yeah. Was in a I remember maybe in karaoke club maybe. Yeah, Matthias? I can't I'm not remember sure. the name of the clubs, but yeah. So many. Matthias, they need to finish this meeting. So Yeah. Yeah. I just will translate what you said. So this is kind of short intro to Fintroll, but então a banda basicamente começou depois a fazer os shows a partir de 2006. A banda o Fintroll já era conhecida pela Spine Farm, uma gravadora já bastante famosa, e depois, claro, o Fintroll foi assinado pela Century Media, onde eles depois continuaram crescendo e se tornando bem relevantes para o mercado do metal mundial, onde eles atualmente lançaram já seu mais recente álbum. E é isso. O que a gente termina essa conferência agora. Muito obrigado aí por vocês terem assistido até agora. Esperamos que em algum momento a gente consiga trazer mais do Fintroll para vocês e, obviamente, mais informações sobre o mercado do metal, não só para da Finlândia, como também do mercado brasileiro. Obrigado. You can say something, Nina? Ela acho que não viu que o microfone dela tá desligado. It's muted, Nina. Sorry. Yes, thank you very much from our side, and I hope there was some takeaways from this workshop. And yes, whatever, you can always contact us if there's something that you want to ask further and so forth. Thank you very much. Obrigado a todos. Você pode sempre contar com a gente e vai resolver, para perguntar alguma coisa. Muito obrigado. A gente está nas redes sociais do Instagram, Come to Latin America. Vocês podem nos achar lá, nos encontrar lá, qualquer coisa. Obrigado a vocês por terem assistido a gente até agora. Valeu. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Abraço para todos. Tchau, tchau. And Matthias, if you want to stay in contact, just get my email from Nina and from Marcus, and maybe we can stay in contact.